vamos com o hino do Galo. Bora dar aquele pulo na sede de Lourdes. Nossa repórter Giovana Pires já tá por lá. Gil que tava cobrindo aí o processo de eleição da Associação do Galo. Deu uma lógica, né, Giovana? Até porque não tinha como ser muito diferente. Um abraço, Gil, boa tarde. Até quase por unanimidade, viu, Rafa? Muito boa tarde para você também, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente aqui na FM O Tempo. Sérgio Coelho foi confirmado agora há pouco como presidente do Atlético por mais 3 anos no clube, então ficando no Atlético por 2024, 2025 e também 2026. Além disso, Márcio André de Brito, que era o candidato a vice-presidente com o Sérgio Coelho, também foi eleito, então fica no clube por esse período. O Márcio André de Brito chegou nessa chapa para substituir o José Murilo Procópio, que era o vice-presidente do Atlético, foi durante esses últimos 3 anos, só que não topou esse desafio de novo. E aí o Márcio André de Brito concorreu junto do Sérgio Coelho para essa chapa única que foi eleita agora há pouco. O Márcio André de Brito, ele está no Atlético desde os anos 90, é conselheiro do Galo desde esta época e agora ele é vice-presidente do Instituto Galo, aquele instituto formado pelo Atlético ali como uma das contrapartidas da Arena MRV, que faz ações sociais em Belo Horizonte, também na região metropolitana. Então ele, além disso, também era assessor da presidência do Atlético, é um empresário, chega aí ao lado do Sérgio Coelho, então, para comandar o Galo durante esses próximos anos, a primeira eleição, de fato, acontecendo no Galo para a presidência, após a instalação na SAF do clube, o que aconteceu no segundo semestre dessa temporada. Falando sobre o Sérgio Coelho, até conversamos com ele agora há pouco e ele falou, ele vai ter um papel um pouco maior dentro da SAF do Galo, de fato, ele vai fazer parte do comitê de futebol, que é o grupo formado ali pelo Atlético SAF, para tomar as principais decisões dentro das 4 linhas, né? Quem é que vai sair, como é que vai ser o planejamento, quem é que vai chegar em relação a contratações e também mercado da bola. Então o Sérgio Coelho vai ter um papel maior em relação a isso, ele como presidente do Atlético vai ser um dos representantes da associação dentro desse comitê do futebol e ele falou com a gente mais cedo sobre como é que vai ser esse papel do Galo dentro do mercado da bola nos próximos anos. Ele que vai continuar sendo presidente do Atlético e vai ter esse papel importante. A gente vai poder ouvir o que disse o presidente do Atlético sobre as contratações do Galo para a próxima temporada. Bora ouvir o Sérgio Coelho. Olha, o mais importante é você trazer bons jogadores. E nós, não quero aqui fazer uma promessa, mas o nosso trabalho nos últimos dias tem sido em busca desses atletas, independente de valor, não é? Hoje nós temos um elenco que é um dos melhores do Brasil. E algum jogador que vier tem que vir não para compor o elenco, tem que vir para somar como titular, né? Um time como o Galo precisa de 15, 16 titulares e não 11. Então esses que possivelmente vão vir, eles serão jogadores desse nível, que farão parte dos 15, 16 titulares. Bom, tá aí o Sérgio Coelho, que foi eleito por aclamação, né? 219 votos favoráveis, 1 nulo. E ele falando sobre questões de futebol, ainda que agora seja uma SAF, mas todo mundo tá em sintonia, tá em sinergia, a galera da SAF com a associação, e eu quero chamar você, Breno Galante, para esse bate-papo, para comentar um pouquinho também sobre essa eleição do Sérgio Coelho como presidente da Associação do Galo. Tudo certo contigo, Breno? Esse é o nosso... Boa tarde, Rafa, boa tarde aí, Seabra, Giovana, turma de casa. Bom, presidente reeleito e uma continuidade no Atlético, né? Não só aí no comando do time com o Filipão, espero que no comando da diretoria também de futebol, que o Rodrigo Caetano permaneça, mas agora o prosseguimento do presidente. Então desejar mais uma vez boa sorte a ele, ao Márcio André, que sempre está com o presidente nas viagens também, até então era assessor do presidente, um cara muito bacana no convívio do dia a dia, querido por todos no clube, que assume essa vaga aí do Zé Murilo Procópio. E, como você disse, Rafa, é um encaixe, né? Porque as peças não mudaram, né? Mudaram apenas ali as funções. O presidente ainda vai ter um poder de decisão forte no futebol, por estar no comitê do futebol, né? Mas anda lado a lado com os 4 R's, anda lado a lado com o Rodrigo Caetano, com o Bruno Musi, então são peças conhecidas. O que
que eu acho que passa uma credibilidade para o torcedor atleticano. O presidente que fez um primeiro triênio muito bom, com títulos de expressão, né? E a gente espera que agora, com a chegada da SAF, e principalmente com o termo que foi repetido muitas vezes pelo Bruno Musi, responsabilidade fiscal, a responsabilidade orçamentária do Atlético agora, que o Atlético consiga, né, de uma maneira empresarial, se organizar melhor, fazer contratações pontuais, porque já tem uma base bem formada nesse ano, e o próprio presidente disse aí na entrevista que ele deu para Giovana, né, que o Atlético precisa de algumas peças, talvez 3, 4 peças, para que o Atlético possa se transformar num time mais competitivo ainda no ano de 2024. Portanto, esse planejamento do Atlético eu vejo com bons olhos. Eu acho que a coisa está seguindo o fluxo que deveria ser, a continuidade. Rafa. Show de bola, Breno. Gil, voltando contigo aí na sede do Galo, o que mais que a gente teve de nuances durante esse dia de votação aí no Galo? Importante ressaltar também, viu, Rafa, os números dessa eleição aqui no Conselho Deliberativo do clube. O Sérgio Coelho e o vice Márcio de Brito foram eleitos, então, com 219 votos a favor, 1 voto nulo. Além disso, 189 conselheiros não vieram votar, né? Ao todo são 409 que estão aptos a, de fato, votarem nessa eleição, e aí, então, 189 não fizeram parte, não vieram aqui até a sede administrativa do Galo para votar. A gente sabe que esse número, até por ser uma eleição com chapa única, fica complicado a gente interpretar, né? Obviamente, porque muita gente não queria sair de casa sabendo já que Sérgio Coelho seria eleito, precisava só da maioria simples dos votos para poder conseguir essa reeleição. Mas falando agora também sobre o futuro, né? O que é que a gente vai ter pela frente? O Ricardo Guimarães, que hoje é presidente do Conselho Deliberativo do Atlético e também um dos investidores da SAF, ou seja, um dos donos do clube, também comentou como é que ele imagina, como ele vê o papel do presidente do Atlético, o papel do presidente da associação, que vai ser o Sérgio Coelho para os próximos 3 anos, dentro da SAF do Atlético. Vamos ouvir o Ricardo Guimarães. A associação tem as coisas dela, tem os negócios dela, né? Tem a importância, então ele vai ter aqui os clubes de lazer, que vai ter que participar, que vai ter que tocar, tem a sede, e mais do que nunca, a associação tem 25% da SAF, tem 25% do futebol do Atlético, e essa posição é uma posição que não diminui. Até quando foi constituída a SAF foi garantido à associação esse mínimo de 25%, mesmo que haja um aumento de capital um novo aumento de capital na SAF, mas a associação está participando, vai participar ativamente do futebol do Atlético. Isso também vai envolver o conselho também vai estar informado, vai ter atividade, vai estar participando também. E o presidente Sérgio Coelho tem assento no conselho da SAF e ele preside o comitê de futebol, que é dentro da SAF. Então, a participação do Sérgio e da associação é grande na vida do Atlético, continua no futebol do Atlético, mesmo com a criação da SAF. Ainda nesse tema de SAF, né, o Ricardo Guimarães falou agora há pouco, como eu disse, é um dos donos da SAF do Atlético, é um dos donos investidores do clube. Ainda sobre esse assunto de SAF, a gente teve uma informação importante hoje à tarde, aqui também na sede administrativa do Atlético. O Bruno Musi, hoje CEO do Galo e também da Arena MRV, falou sobre a questão do planejamento do Atlético financeiro. O Galo recebeu um aporte da SAF, né, no mês passado de cerca de 500 milhões de reais. E aí o Atlético já usou parte desse valor, 300 milhões de reais, para pagar dívidas mais onerosas, dívidas com os bancos. Então, neste momento, a novidade é essa: o Atlético conseguiu abater 300 milhões de reais de dívidas onerosas, as dívidas bancárias. De acordo com o Musi, ainda faltam 400 milhões de reais ainda dessas dívidas mais onerosas, que são aquelas que geram mais juros para o clube, mas por conta desse pagamento feito pelo aporte da SAF, o Atlético vai conseguir se livrar de 54 milhões de juros no próximo ano, que era a expectativa do clube, porque esse que é o problema.
problema do Atlético, né? Como tem essas dívidas mais onerosas com os bancos, acaba que passa mês a mês, o Atlético vai tendo cada vez mais dívidas, mesmo pagando, tentando tampar alguns buracos, vai aumentando por conta dessa dívida onerosa, que é bem grande. Então o Atlético conseguiu pagar 300 milhões de reais das dívidas onerosas, faltam 400 milhões, esse é o cenário por enquanto. O Atlético não fez um novo balanço em relação a como está o perfil do endividamento do clube, que chegou a quase 2 bilhões de reais nessa temporada, somando também as dívidas da Arena MRV, mas o cenário por enquanto é esse, de 300 milhões de reais pagos em relação às dívidas com os bancos. Pois é, Seabra, uma decisão acertada do Galo de já ir quitando pelo menos essas dívidas, porque juro, meu amigo, do nada ele vira uma bola de neve, viu? Quem que definiu assim, eu não sei se foi o Pedro Abílio, Fernando Martins, alguém que definiu, a SAF do Atlético é isso mesmo, né? É o Chaves vendendo a limonada pra ele mesmo, né? É engraçado isso, né? Passa a grana, vem pra cá, mais um. Vendendo churros pra ele mesmo. Limonada, churros pra ele mesmo. De qualquer forma, assim, é interessante porque, como o Giovani destacou ali, aliás, bela cobertura aí, viu, Gil, das duas, né? Tanto a Giovana Oliveira quanto a Giovana Pires também, desde cedo lá, todas as informações, e a Giovana destacou bem ali, 54 milhões que seriam juros do ano que vem se o Atlético não fizesse esse abatimento aí da dívida. Então, claro que é interessante, sim. Agora, é diferente a SAF do Atlético, o modelo de SAF, da SAF do Cruzeiro. O torcedor que às vezes acompanha, a América também, SAF e tal. No Cruzeiro, o Lincoln Potti foi eleito presidente da associação. Ele tem bem menos voz ativa no futebol, aliás, ele praticamente não tem voz ativa no futebol, né? Ele gerencia mais o clube social, as outras partes, no que no caso do Atlético, né? O Sérgio Coelho foi eleito para presidente do clube e ele é da mesma turma ali que é da SAF, né? Que são os proprietários aí da SAF. Então ele vai ter muito mais, como ele disse ali, muito mais voz ativa no futebol. E eu concordo com ele, com o que ele disse. O Atlético tem um ótimo elenco hoje e precisa de algumas peças. O Galo não precisa sair contratando desemboladamente. Precisa de algumas peças para dar uma calibrada ali no elenco, mas o elenco do Atlético hoje é sim um dos melhores do Brasil. Vide aí, o Atlético chegou na última rodada com chances remotas, ok, mas com chance de título, terminou o campeonato em terceiro lugar, o que é uma senhora posição, vaga direta na Libertadores. Então eu acho que o Galo tá num caminho certo aí e ok, eu só lamento a questão de não ter oposição, né? Porque como o Giovani destacou ali agora, Gil, alguém poderia ter votado contra, né? E ninguém votou contra. Tinha um voto nulo, né? Não tem opção de votar de fato contra, né? Tinha a opção do voto nulo. E aí teve um voto nulo nessa eleição. Inclusive, até falando um pouco sobre oposição, eu até questionei o Sérgio Coelho sobre isso hoje, logo depois ali que ele foi confirmado realmente como mais uma vez presidente do Atlético, perguntei sobre essa questão, se ele enxerga que se hoje tem ou não uma oposição dentro do Atlético. A resposta dele foi que não, que ele realmente não vê isso, mas também não vê isso como maléfico. Para ele, na visão dele, é importante sim que o Conselho Deliberativo do Galo esteja unido diante desse período que o Atlético ultrapassa com essa transformação para a SAF e também esse crescimento que o Galo vem vivendo nos últimos anos. Ele falou que acredita que a oposição é importante desde que seja apenas para fiscalizar, para tentar colocar as coisas em ordens, que não seja uma oposição que faça barulho demais, querendo causar polêmica e tumulto. Foi o que disse o Sérgio Coelho, então, falando sobre essa questão da oposição, que a gente até chegou a debater ontem também aqui no Tempo Esportes. Para terminar esse assunto sobre o outro lado, digamos assim, o Frederico Bolivar, que chegou a fazer a pré-candidatura à presidência do Atlético, tentou, né, se candidatar à presidência do Galo, só que não conseguiu as 50 assinaturas necessárias, né, de conselheiros para de fato confirmar a eleição. Ele esteve aqui hoje, esteve presente na sede do clube, votou também em relação a essa presidência do Atlético e disse que apoia sim a candidatura, né, à presidência do Sérgio Coelho, confia na atual diretoria e acredita sim que o trabalho vai ser bem feito. Ele até deixou claro, eu não me considero oposição, eu só queria ser mais uma opção dentro do Atlético, dentro do conselho para votar e quem sabe conseguir. Ele falou até que se capacitou bastante, correu atrás de conhecimento para fazer essa candidatura, só que no fim das contas não conseguiu o número de assinaturas que precisava dentro do prazo. Para fechar esse assunto, então, ele falou que acredita realmente que hoje não tem oposição no Atlético e vê isso como uma coisa ruim. Ele falou que acredita que deveria sim ter uma movimentação um pouco maior dentro do clube para criar essa oposição diante da SAF do Atlético, diante dessa questão da presidência.
O Breno não teve ontem com a gente, né? O Breno tava se recuperando aí de uma gripe forte, né, Breno? A gente até falou que não era de praxe isso no Galo, sempre teve oposição, o Seabra acabou de dizer isso. E oposição, no caso, Breno, o que a gente ponderou aqui não é a questão nem de não fazer barulho igual a diretoria do Galo disse, mas é justamente de fiscalizar. Pô, SAF, vocês prometeram, vamos lá, 3 Hulks, por exemplo, com a fala de um dos 4 R's. Cadê então esses reforços aí e tudo mais? É mais um mecanismo de controladoria. Você vê que a oposição no Galo, ela realmente enfraqueceu e que seria importante justamente para cobrar algumas coisas que porventura os 4 R's prometeram e não cumpriram ou venham a não cumprir no futuro, Breno? Ô Rafa, o Atlético já teve alguns cenários, né? Teve um cenário em que o conselho era praticamente todo pró Alexandre Calil. O Alexandre Calil foi saindo e aos poucos ele foi perdendo sua força. Com essa nova renovação do conselho, vários conselheiros que eram ligados ao Calil deixaram o seu posto de conselheiro, houve uma renovação e hoje a turma toda é pró 4Rs, né? Isso é uma coisa que é uma tendência que se estabeleceu dentro do Atlético. O que me chama muito a atenção e me incomoda muito, Rafa, é quando eu vejo a Giovana dizer aí que 189 conselheiros não foram à votação. Simplesmente numa votação para escolher o presidente do Atlético. Ah, mas só tem um candidato. Mas é uma votação para o presidente do Atlético e o conselheiro não vai. E não é só nessa tipo de votação, não. Isso acontece sempre no Atlético. É muito difícil você ver mais da metade dos conselheiros comparecerem em qualquer tipo de votação. A última que eu me recordo que teve um quórum muito bom, Rafa, aí tinha a questão da oposição que você citou aí, que foi quando votaram para tirar o nome do estádio. E o Alexandre Calil fez questão de ir até lá, né? Fazer aquele discurso que ele fez, devolver o galo de prata e tudo mais. Então, assim, me decepciona muito a postura dos conselheiros do Atlético, porque eu acho que na hora que precisa de aparecer, dar o seu voto, mesmo que simbolicamente, o presidente já estava eleito, mas eles não aparecem. Eu acho que muitos dos conselheiros, eles utilizam isso mais como um status, ser conselheiro do Atlético, do que propriamente agir e até entender alguns processos, como por exemplo o orçamento, como por exemplo a transformação em SAF, sabe? Eu acho que é salutar você ter em qualquer tipo de situação uma oposição, como você mesmo disse, para poder fazer algum tipo de fiscalização. Quando tá tudo muito calmo, muito tranquilo, muito sereno, a gente às vezes até desconfia de alguma determinada situação, né? Porque o Atlético sempre foi um clube que houve algumas divergências, tudo. O Seabra citou ontem, eu assisti o programa aqui, sobre como era conturbadas as eleições no Atlético. A gente não espera que isso volte a acontecer, mas que questionamentos sejam feitos, isso é claro, tem que acontecer para que fique até claro para o torcedor. Porque só através de questionamentos dos conselheiros que os torcedores vão poder ter algumas respostas que os incomodam. Mas isso hoje dentro do Atlético a gente percebe que não vai acontecer, existe aí toda uma unanimidade em relação à situação, então eu espero que eles tenham boa sorte e façam tudo com muita clareza. Isso é o mais importante agora nesse momento, Rafa. São 6 em ponto, volto com a Giovana Pires, direto da sede do Galo em Lourdes. Diga lá, Gil. Outro tema importante, Rafa, que foi dito por aqui pelo Bruno Musi, CEO do Atlético e também da Arena MRV, é em relação à grama sintética da Arena MRV, o estádio do Atlético inaugurado pelo Galo em agosto dessa temporada. O primeiro jogo oficial aconteceu por lá nesse período. O Atlético queria colocar a grama sintética durante esse período, antes da temporada começar do ano que vem, após o fim da temporada atual e antes do início do calendário de jogos do próximo ano. Queria colocar durante esse período, né? Porque precisa ali de cerca de 60 dias, 40 a 60 dias para conseguir instalar, tirar a grama natural e colocar realmente a grama sintética. Só que o Atlético não acredita que vai conseguir fazer isso durante esse período, até porque precisaria de uma liberação da Prefeitura de Belo Horizonte. A gente até trouxe esse assunto já por aqui, porque lá no plano diretor de BH tem uma parte, né, que diz sobre a permeabilidade do solo, né? O Atlético precisaria deixar parte do terreno ainda com grama, né, com uma parte natural, sem concreto, e diferente do que
aconteceria colocando a grama sintética. O Atlético teria 3 caminhos para resolver essa situação e colocar o gramado sintético na Arena MRV. Precisaria ou conseguir uma liberação da prefeitura, né, achar uma brecha, alguma coisa nesse sentido, em uma conversa mais direta que venha acontecendo com a prefeitura. Essa seria uma opção. A outra tentativa do Atlético seria conseguir explicar e colocar para o Galo que a grama sintética, para o Galo não, para a prefeitura de BH, de que a grama sintética serviria sim para fazer essa questão de escoamento de água e coisas do tipo. Não seria um impedimento diante de um concreto, por exemplo. É bem diferente, né? De acordo com o Atlético, o escoamento da água seria natural. Além disso, o Atlético também queria comprar um terreno ao lado para fazer um anexo ali, só que essa área precisaria de ter 8.000 metros quadrados, né? Colocando o solo natural, né? Sem colocar concreto, para aí sim entrar dentro dessa lei do plano diretor. O Atlético, então, trabalha com essas 3 possibilidades, mas não tem a expectativa de que consiga resolver isso antes do início da temporada. O Galo faz o primeiro jogo já em janeiro. No fim de janeiro, o Atlético já tem a primeira partida na Arena MRV pelo Campeonato Mineiro. Então, o Atlético não conseguiria interromper o campeonato, né? Colocar a grama sintética durante a próxima temporada. Então, por conta disso, a expectativa hoje do Atlético é de que só consiga transformar grama natural em grama sintética a partir do fim do ano que vem. Lá para 2025, então, o Atlético conseguiria colocar essa grama sintética e vai trabalhar todo 2024 ainda com a grama natural, que a gente sabe não está em boas condições. Por conta, o Atlético diz, né, que por conta da iluminação natural não ser muito boa, por conta ali da estrutura feita e também o posicionamento do estádio, o Atlético então teria que conviver durante todo 2024 com esse gramado natural que não vem muito bem, porque não tem o prazo suficiente para colocar a grama sintética neste momento, já que não tem a liberação para isso. Bicho, acabamos de falar de grama do Mineirão, falando agora da grama da Arena MRV. Para 2024, por enquanto, então, vamos de gramado natural mesmo, Thiago. Então o torcedor que se prepare aí também, né? Porque nós vamos ter de novo o que aconteceu lá, com tufo soltando, principalmente no período do inverno, a iluminação não chega em determinado ponto, como Giovana explicou ali. Eu acho que realmente, assim, tem razão por um lado, porque a gente vê que o trâmite todo é muito burocrático, é muito complicado realmente, tem muita coisa, muito processo a seguir, tem que conseguir isso, liberação daquilo, prefeitura e tal, realmente demora um pouco, mas é lamentável, né? O Atlético podia ter olhado isso antes, não sei, ou inaugurou meio toque de caixa, sei lá, eu sei que o problema é que agora é uma temporada inteira com esse gramado que não tá lá essa maravilha, né? Vamos ver como é que vai ser lá pro meio do ano, né? Pois é, Gil. Bom, tem... Rafa. Diga. Só para completar essa situação do gramado, primeiro, o Atlético diz que não colocou a grama sintética antes, né, logo do início, porque não tinha dinheiro no caixa para isso, precisaria de um investimento milionário ali, o Atlético naquele momento não tinha essa condição de fazer o investimento. E o outro ponto que eu queria dizer também é que o Bruno Musi falou, então, que por conta disso, por conta de não conseguir colocar a grama sintética para a próxima temporada, o Atlético vai precisar reduzir o número de shows no gramado. O Bruno Musi usou exatamente essa palavra, ele até citou o show do Paul McCartney, que teve na semana passada, que inclusive o Pedro Abílio, o Breno Galante, eles estiveram na Arena MRV, jogaram lá na arena, na pelada da imprensa, só os homens inclusive, eu acho isso um absurdo, porque eu também jogo bola, mas enfim, eles estiveram lá e viram a situação do gramado nada boa, estava realmente complicada, por conta do palco do Paul McCartney, tinha umas áreas, principalmente ali daquela parte à esquerda das cabines de transmissão, que é onde o Atlético fala que é o maior problema, que não bate sol, estava terrível a situação, estava quase que no terrão mesmo, quase na areia, então o Atlético vai ter esse problema pro ano que vem, mas de acordo com o Bruno Musi, a ideia do Atlético é diminuir essa agenda de shows no campo para justamente evitar esse tipo de problema para a próxima temporada. Outro ponto que ele ressaltou é de que ainda não tem nenhum show, nenhum evento musical confirmado para o Galo na Arena MRV no próximo ano, o Atlético tentando conviver, né, com essas duas agendas, mas principalmente evitar que o gramado seja danificado. Ó, Breno Galante, meu zagueiro, você não tem vergonha de ter destruído 2 gramados numa sexta-feira, não? Você jogou de manhã na arena, né? A situação não tá boa. E depois eu vi o senhor atuando lá no Mineirão, como diz um amigo meu, lamentosa, né? Nem lamentável, não, lamentosa a sua atuação. Cuidado, viu, Breno? Não faz isso com os estádios, não, velho. Calma aí. Ô, Rafa, aquela coisa, a idade chega, né, cara? Eu fui jogar lá na arena, joguei 80 minutos na Arena MRV,
achei que eu ainda era um garoto, tive uma boa atuação na Arena MRV e aí chutei o balde no Mineirão, né? Joguei absolutamente nada, ainda entreguei um gol. É questão da idade, é coisa complicada. Mas realmente na sexta-feira que a gente jogou lá na Arena, conversando com algumas pessoas do Atlético lá, falaram isso que a Giovana disse aí, que talvez aí 3 shows por ano e olhe lá, para poder ter uma melhor administração do gramado. Aí é aquela coisa, né? Eu acho que o planejamento não era esse, né, Rafa? Porque sempre se falou numa arena multiuso, seria mais uma opção de shows para Belo Horizonte, e agora, de certa forma, tem que se dar um passo atrás, né? E priorizar o futebol. Nesse ponto eu concordo, tem que priorizar o futebol. Mas eu acho que talvez tenha acontecido um erro de planejamento aí no final das contas, né? Em relação a esse gramado. Aí é uma novela, porque vão colocar a culpa na prefeitura, vão falar que houve alguns acontecimentos atrapalharam o gramado ter ficado bom ao longo da temporada, enfim. Mas eu acho que o Atlético aprendeu muita coisa, viu, Rafa? Com essa história toda. E acho que em 2024 a gente não vai ver o gramado tão danificado assim, não. A gente tem visto muito trabalho de prevenção que é feito lá na arena. Eu acho que com o passar do tempo se aprende muito e até o Seabra falou aí essa questão dos tufos e tal. Eu acho que pode ser melhor nessa temporada. Tenho essa expectativa, né? E que venha o gramado sintético só no final da próxima temporada. Tomara. Você ia falar, eu te cortei, Seabra, desculpa. Não, eu ia só, era bobagem. Não, pode falar, bobagens também são bem-vindas no nosso. Tomara que tenhamos, né, Breno? Isso aí, eu fiquei no lugar do Paul McCartney ali, justamente no lugar que o gramado fica ruim, viu? Então, devo ter, eu que sou fortinho, né? Provavelmente tive alguma parcela aí. Mas sobre a reivindicação. Você tem parcela de culpa. A reivindicação da Giovana também justíssima, viu? Porque lá no Mineirão teve a pelada das meninas também. Então a Arena MRV aí, ó, fez a da turma masculina, tem que fazer do feminino também. Justamente, nem que faça o time misto, igual foi a nossa lá no Mineirão. Bota as meninas pra jogar junto com a gente e tal. Me ajuda aí, né, galera? Brincadeira, né? Entre aspas, obviamente. De brincadeira não tem nada. 6:08, volto pra sede com a Giovana Pires. Já estamos na reta final desse primeiro tempo do Galo. Fala, Gil. Encerrando então por aqui, Rafa, 2 pontos importantes. Primeiro, vou falar sobre o Rodrigo Caetano, hoje diretor de futebol do Atlético, que tem contrato com o Galo até 2026. A novela dele do Galo continua, viu? Há um tempo atrás a gente achou que já tinha sido resolvida, de que de fato ele continuaria no Galo para a próxima temporada, mas as coisas estão ficando estranhas. Não sei se é um joguinho de um lado e do outro, mas o que a gente tem agora, as duas partes falam. Não depende só de mim. Quero saber o que eles acham. Por enquanto, se dependesse só de mim, já estaria confirmado então. Hoje até o Ricardo Guimarães, que é o presidente do Conselho Deliberativo e também um dos donos da SAF do clube, falou: por enquanto tudo certo, realmente tudo indica que o Rodrigo Caetano vai ficar no Galo pro ano que vem, só que tem aquela questão, né, de que ele teria sondagens de outros clubes, até do Corinthians, para poder assumir a diretoria de futebol do clube pro próximo ano, então nenhuma das partes crava, ninguém fala assim, realmente, Rodrigo Caetano fica pro ano que vem, então a gente também não pode garantir essa situação, mas essa é a tendência. Ele tem contrato com o clube até 2026, então é o que a gente imagina que vai acontecer. Só para eu encerrar por aqui, então, Rafa e todo mundo que acompanha a gente aqui na FM Tempo, vamos ouvir o Rubens Menin, que também é um desses investidores do Atlético, talvez seja o nome mais conhecido pela torcida em relação às pessoas que colocam dinheiro, aquele grupo dos 4 R's do Galo. Ele falou sobre como é que vai ser essa gestão da SAF, explicou um pouquinho essa situação e a gente vai poder ouvir aqui na FM Tempo agora. Eu falo que a SAF do Atlético é uma SAF diferente, assim, a mesa, né? SAF e associação é a mesma coisa, nós somos todos o Atlético, que é o maior de todos, né? Então o Sérgio está de um lado, está de outro, ele está na SAF, está na associação, no fundo é Atlético, gente. Nós temos que entender que essa SAF é o Atlético, né? E o Sérgio é o Atlético, é o presidente do Atlético, o presidente da associação, conselheiro da SAF, presidente do comitê de futebol e super alinhado, então isso aqui é bacana. Tá aí então, Rubens Menin, hoje um dos donos do Atlético, realmente conseguiu concretizar isso, sendo um dos mecenas e uma das pessoas que comprou ali as ações do Atlético durante essa transformação em SAF. Rafa. Valeu, Gil. Daqui a pouquinho, Giovana Pires volta conosco, direto da sede de Lourdes, do Atlético. Ô, Breno Galante, algum outro detalhe da sua parte pra gente fechar o primeiro tempo do Atlético, Breno?
Ô, Rafa, eu só espero que essa novela do Rodrigo Caetano termine logo, porque o Atlético já definiu a presença do Filipão para o próximo ano. E eu acho que é imprescindível o Rodrigo Caetano também resolver essa situação, até para que os jogadores voltem de férias sabendo que está tudo certo, vão encontrar aqui o mesmo ambiente, com as mesmas pessoas que geriram o clube nesse final da temporada. E eu acho que isso passa por uma reunião de sentar e se acertar alguns pontos que incomodam o Rodrigo Caetano, como principalmente a interferência de algumas pessoas no trabalho dele. O Rodrigo quer um pouquinho mais de autonomia, ele quer poder trabalhar dentro das convicções dele, e eu acho que isso é uma questão de sentar e resolver. O presidente do Corinthians, no domingo, no programa da TV Bandeirantes, disse que essa semana ele procuraria o Rodrigo Caetano para ter uma conversa franca com ele. Já demonstrou o interesse. Então, se o Atlético sabe que existe alguém em busca do seu diretor executivo, o Atlético não tem que deixar para depois, né? O Atlético tem que demonstrar o interesse, sim. Nós queremos sua permanência, então vem cá, vamos sentar e vamos resolver as arestas. O que tá pegando? É a questão da autonomia? Como nós vamos trabalhar agora? Eu acho que isso já pode ser resolvido para dar uma tranquilidade maior ao torcedor. Chega de novela, ainda mais agora no final do ano, viu, Rafa? Um abraço para você e pra turma aí, até amanhã. Valeu. Valeu, Breno Galante, 6h12. Estamos chegando ao fim desse segundo bloco aqui no Tempo Esportes.